Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta aqui no canal Mara na Austrália. E hoje eu vim falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Eu queria compartilhar com vocês que eu dei uma afastada do digital e eu queria falar o porquê que eu fiz isso. Eu tava sentindo muita pressão, gente, muita pressão, porque o que que se falam? Não, você tem que postar várias vezes durante o dia no Instagram. Então a minha pressão maior é muito mais com o Instagram do que com o YouTube. De estar lá, de estar postando, senão as pessoas não vão ver sobre o seu canal, senão você não vai crescer. E depois pro YouTube vinha, não tem que postar 2 vídeos por semana, tem que ser assim, porque senão você não cresce. E eu ficava assim, meu Deus do céu, por quê? Eu trabalho 8 horas por dia. Aí vocês imaginam, eu passo o dia inteiro de frente pro computador. Terminava o meu trabalho, aí eu ficava, gente, até meia-noite. Eu cheguei a ficar até 1h da manhã arrumando o meu social media, tentando buscar informações diferentes para poder ajudar as pessoas. Então eu ficava assim, mas fica muito pesado, mas não tá fazendo tanto sentido, porque a minha carga estava muito grande e o meu objetivo de estar aqui no YouTube, de estar no Instagram, gente, é poder ajudar vocês. Isso também precisa fazer sentido para mim. E não estava fazendo, então eu estava sentindo muitas dores nos braços. Até comentei algumas vezes no meu Instagram, quem me acompanha lá, que eu tava sentindo muitas dores nos braços, muitas dores nas costas, mas o que que era? O peso e o estresse. Tava um estresse muito grande e depois de muito tempo já fazendo a mesma coisa e sentindo as dores, eu pensei assim, falei, não tá normal, eu preciso fazer alguma coisa. E eu, gente, de 10 em 10 minutos eu pegava lá o Instagram, ficava passando, rodando às vezes, porque eu ficava postando. Então eu percebi que não tava normal, tinha alguma coisa estranha, diferente, não era eu. Em vez de estar nos lugares com as pessoas, eu tava pensando, não, eu vou postar para mostrar para o pessoal ver como que é a Austrália e tal. E eu tava esquecendo de estar presente nos lugares, eu tava perdendo a presença. Eu não tava lá. Eu não tava lá totalmente 100% e isso sempre me incomodou. Isso não sou eu. Falei assim, eu quero sim ajudar as pessoas, eu quero sim estar no social media, mas eu preciso dar uma parada e refletir e ver realmente o que eu quero, ver realmente quem eu sou, porque essa não sou eu. Eu tô perdendo a minha identidade porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar presente, eu gosto de participar e eu tava muito voltado mais pro social media, muito mais pra mídia, muito mais, não ficava tanto tempo assim saindo, fazendo as coisas que eu realmente gosto. Parei e pensei, espera aí, tem alguma coisa que não tá legal, que não tá correto pra mim. Isso já aconteceu com você? De você ver, você tá lá várias vezes durante o dia no social media, às vezes ficam horas lá e quando você percebe, eu falei, meu Deus, eu já passei 1 hora aqui no social media só passando, screaming. Peraí, o que é que isso tá agregando na minha vida? Não é que eu tenho algo contra o social media, não é nada disso, gente. O que eu quero compartilhar, a minha experiência aqui, que eu tava exagerando e tava deixando de fazer coisas que faziam bastante sentido para mim, coisas que eu amo fazer. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Você já se pegou passando horas, passando stories e vendo, e quando você vê, eu falei, gente, já tá com 1 hora, já tá com meia hora. E eu tô aqui, eu tinha que fazer alguma outra coisa que eu precisava fazer, mas eu não fiz porque eu tava aqui no social media. Você já sentiu isso? Compartilha aqui comigo, coloca lá se você já sentiu, como é que você se sente com relação a isso, de passar horas e horas no social media. Então, às vezes eu passava assim de 10 em 10 minutos, mesmo no trabalho, eu pegava o celular, olhava e falava, gente, por que eu tô fazendo isso? É vício, porque não tem outra explicação, pelo menos pra mim. Eu falei, gente, eu tô viciada. Eu fiquei assim pensando, eu falei, meu Deus, tô viciada, então eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar. Mas isso demorou um tempo pra eu perceber, pra fazer sentido que não tava normal, que aquelas dores que eu sentia, aquele peso nas costas que eu sentia, eu falei assim, nossa, é pressão, é estresse, eu preciso rever algumas coisas. Então eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma afastada do digital pra eu rever alguns valores, para eu rever algumas coisas que estão acontecendo comigo, para depois eu continuar. Então eu fiz isso. Eu fui para Tailândia, acho que em 3 dias eu resolvi, falei assim, eu vou me desligar de tudo, eu vou passar 1 semana na Tailândia, vou pegar no celular o menos possível, vou deixar, às vezes eu saía do meu quarto e deixava o celular no quarto. Eu ia pra praia porque assim, o meu objetivo era o quê? Era papel, caneta e redescobrir quem eu sou, o que eu gosto de fazer e por que eu tava naquele ciclo vicioso que não tava me levando ao que realmente eu queria, ao meu objetivo maior. Aí eu fiz isso, gente, eu não postei, quando eu fui pro aeroporto, eu não postei nada.
Quando eu cheguei na Tailândia, não postei, não estava no meu Instagram, só alguns amigos meus sabiam, e a minha família, que eu tinha viajado. Então eu me desconectei para me conectar. Então eu me desconectei do social media para me conectar com quem é Mara, comigo mesma, com a minha essência, com os meus valores e com o que eu quero, porque às vezes assim são tantos barulhos, eu vou falar como barulho na cabeça de vários lugares. Se você fica o tempo inteiro ouvindo, por exemplo, podcast, se você fica o tempo inteiro no YouTube, se você fica o tempo inteiro no social media, no Instagram, no TikTok, e você não tira meia hora para ficar no silêncio, é isso que eu chamo de barulhos. Não falo, não tô dizendo assim, não vou usar mais, não tem nada a ver com isso. O que eu tô falando aqui é balança, é ter o seu tempo de silêncio. E para mim, eu precisava desse meu tempo de silêncio para ver o que realmente eu queria, para ver o que eu estava fazendo com os meus dias, com as minhas horas. Porque eu não queria deixar passar 5 anos ou 3 anos depois, acordar assim, meu Deus, o que eu fiz? Quem trabalha com social media não é só ter seguidores, não é só ter bastante pessoas ali te seguindo, ali contigo e tal. Mas isso precisa também fazer sentido, porque não é só também ajudar as outras pessoas. E aonde que eu fico nessa história? Aonde que os meus sentimentos, aonde que eu como pessoa fico? Então eu comecei a fazer isso, por isso que eu fui pra Tailândia. Não, eu só postei quando eu cheguei, postei algumas fotos, o pessoal, gente, o que aconteceu? Peraí, eu falei assim, não, eu já cheguei, onde você tá? Onde você tá? Eu falei, não, eu já cheguei. Eu só tava mesmo tendo aquele momento de silêncio pra mim, pra recompor as minhas energias, para escrever os meus objetivos, para analisar como que eu estava vivendo a minha vida. E para fazer isso, no meu caso, eu preciso de momentos de silêncio. Gente, eu fui para Tailândia, o resort, vou colocar aqui algumas fotos para vocês, era maravilhoso. Vocês sabem o que eu fazia? Eu acordava com papel e caneta. Esse daqui, levei um caderno novo. Eu adoro caderno, adoro escrever, ó. Tá até aqui a caneta do resort. Eu ia tomar café, eu pegava esse papel e a caneta e ia escrever. Relembrar quem eu sou, para escrever os meus goals, os meus objetivos, o que é que eu quero na vida. E eu precisei de ter esse momento de silêncio. Eu curti muito a natureza, banhei bastante na praia. Eu falo isso porque já fui várias vezes para lugares que tem praia e às vezes eu nem entrei na praia. Então assim, eu curti muito, por mais que eu tava com preguiça. Mas ia para a piscina, ia para a praia e ficava o dia inteiro lá só descansando, sem fazer muita coisa, sem televisão, sem celular. Minha chefe me perguntou, como que você fez isso, Mara? Como que você consegue? Porque ela também é o tempo inteiro no celular. E ela olhou para mim e falou assim, meu Deus, como que você conseguiu? Eu falei assim, fazer isso foi muito importante para mim, para eu restabelecer alguns valores, para eu rever algumas coisas, porque eu não conseguia rever nem pensar comigo mesma, com o meu eu, sentir o meu eu e falar assim, não, essa sou eu mesmo, é o que eu quero, e não com interferências de barulhos do lado de fora. E vamos aqui, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, por favor, eu preciso muito, muito mesmo da sua inscrição, para eu crescer aqui no canal, para o YouTube entender que eu estou produzindo material de validade para as pessoas, que está ajudando as pessoas de alguma forma. Então, se você acha que esse vídeo está contribuindo de alguma forma, se o meu canal te ajuda de alguma forma, por favor, vai lá, se inscreve, não custa nada para você. Mas para mim faz uma diferença imensa, porque faz com que eu continue criando, fazendo os vídeos para vocês, tá? Então, o que aconteceu comigo quando eu dei essa pausa do social media? Hoje eu pergunto pra mim, eu deletei do meu celular, tá, o meu Instagram, o meu Facebook. E eu olhava assim, não olhou de jeito nenhum quando eu cheguei, eu olhei. Olho mais no meu computador, tá? De vez em quando eu vou lá, eu olho. Voltei assim, postei algumas coisinhas, postei da viagem quando eu cheguei. Mas naquele momento que eu tava lá, que eu precisava do silêncio, eu não postei. Tá? Mandei fotos para algumas amigas, deixa eu ver, tal. Queria ver como que era o lugar, como que era o resort. Eu curti bastante. Não saí para vários passeios, tá, pessoal? Não fiquei saindo para vários passeios na Tailândia, fiquei mais só descansando, mas não fiquei saindo para passeio, foi mesmo 5 dias só para descansar, só para espairecer a cabeça e ficar no silêncio. E hoje, o que eu tô fazendo
para me ajudar. Hoje, antes de eu ir no Instagram, eu pergunto qual a minha intenção. Qual a minha intenção de ir lá no social media, no Instagram, no Facebook ou em qual que seja, no TikTok. O que é que eu quero daquilo de ir lá? Se eu vou lá no perfil de alguém ou no Stories, o que é que eu tô aprendendo com aquilo? Eu ando me perguntando isso, o que é que eu tô aprendendo? Eu tô aprendendo sobre a cultura, sobre maquiagem, para fazer sentido para mim. Porque eu tava deixando de ler, eu adoro ler livros, ler jornais, ler revista, eu adoro ler sobre economia, então eu tava deixando isso um pouco de lado, sobre geografia, sobre história. Gente, eu tava deixando isso muito de lado e isso é muito importante para mim. Então eu pergunto qual a intenção, o porquê que eu tô ali, o que é que eu aprendi quando eu vou para um perfil de alguém, porque para mim tem que fazer um pouco mais sentido de que assim, peraí, eu quero aprender alguma coisa dali. Se eu fiquei meia hora, uma hora, o que que eu aprendi daquilo tudo? E eu vou falar aqui um pouquinho os brasileiros e as redes sociais, a revista do Piauí, tá? Aí eu vou falar sobre alguns países também. Os quenianos são os que passam mais tempo logados nas redes sociais, seguidos pelos sul-africanos e os brasileiros. De acordo com dados do Digital de 2024, Global Overview Report, um usuário médio de internet no Brasil fica em média 3 horas e 37 minutos por dia nas redes sociais, nas plataformas de entretenimento, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Enquanto no Japão, os japoneses ficam 53 minutos. Então eu queria chamar um pouquinho para a reflexão de vocês. Os brasileiros ficam 3 horas e 37 minutos por dia no social media. Então eu acho muito importante a gente se atentar, não é deixar de ir para o social media. Tem uma amiga minha, a gente estava conversando, eu falei, oi amiga. Ela falou, meu Deus, eu fico 7 horas, às vezes eu fico 5 horas, eu fico um tempão no Instagram, por exemplo. Mas assim, às vezes a gente não se atenta que as redes sociais, eles estão ali para nos viciar. Então a gente tem que ter muito o que eu chamo awareness, prestar muito atenção para o que você está fazendo com o seu tempo. Não é que você não vai lá, não é que você não vai postar. O ponto que eu tô falando aqui são os exageros. É a mesma coisa. Se eu comer açúcar demais, eu vou passar mal. Se eu comer sal demais de uma vez só, um pote de sal, eu vou passar mal. E o social media também não é diferente, gente. Tudo em excesso vai te fazer mal. Tava me fazendo mal. Então, por isso que eu tô aqui dividindo com vocês a minha experiência. Então, a minha mensagem aqui para você é: se atente para quantas horas você tá no social media. Procure fazer coisas que você gosta, com pessoas que você ama, porque às vezes a gente fica num ciclo tão grande que às vezes seu amigo tá ali perto de você encontrar, você fica no social media conversando o tempo inteiro, em vez de chegar, de encontrar com a pessoa, de ter aquele contato físico, que é muito importante para o ser humano. Quando a gente fica, eu não tô criando, existem inúmeros dados, muito tempo no social media, as pessoas ficam com depressão porque aquela vida maravilhosa, aquela vida espetacular, não é real. A gente tem muitos problemas. Eu tenho dores, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas coisas. Então assim, eu não vou estar ali o tempo inteiro reclamando. Tem gente que faz isso, mas não é o meu caso no social media. Mas eu tenho, gente, a minha vida não é perfeita, não é só viagem, não é só eu trabalho num banco bacana, tenho um emprego legal, moro na Austrália, moro em outro país. Mas assim, todo mundo tem os seus perrengues, tem as suas dificuldades. E quando a gente vai para o social media, a gente vê uma vida perfeita que não existe. Não existe perfeição. Então, assim, tenha mais consciência do que vai consumir, do tempo. E do tempo para fazer coisas que você... eu tenho um sonho de morar num outro país, fazer um intercâmbio. Então, divide esse tempo, vai estudar outra língua, vai fazer outras coisas. Então, assim, para mim é isso que eu vou fazer agora. Vou continuar no social media, produzindo, procurando ajudar vocês que estão aqui me assistindo, mas com mais cautela. Não esquecendo quem eu sou, não esquecendo do que eu tenho que fazer e das coisas que são também importantes para mim, que às vezes é estar em lugares e não tirar nenhuma foto e não publicar nada, só viver, só estar presente. Então é isso, a mensagem que eu queria passar para vocês e falar um pouquinho do porquê que eu dei uma afastada, que eu viajei e não postei no Instagram enquanto eu estava viajando, não gravei vlog enquanto eu estava viajando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu te vejo até a próxima, tchauzinho!